Muito boa noite aos amigos e amigas que estão acompanhando aqui no canal o audiobook Elvis e Cat. E hoje vamos iniciar o 6º capítulo, onde Cat vai falar muito sobre a generosidade de Elvis. Quem visita a casa onde Elvis nasceu em Tupelo hoje não está de forma alguma diante da realidade dos Presleys. A casa foi totalmente maquiada, talvez porque as pessoas que a idealizaram não pudessem suportar a realidade crua. A casa recebeu móveis e utensílios domésticos que os Presley jamais ousariam sonhar, sem contar a decoração. A realidade foi bem diferente, e é nesse contexto que torna a história de Elvis em relação à empatia, à generosidade, muito mais comovente. Por quê? Doar quando se tem milhões, talvez seja mais fácil. Mas doar quando se tem apenas vamos conferir a generosidade do pequeno Elvis nas histórias de hoje. Além de histórias clássicas sobre casas e carros, como o carro que ele presenteou uma senhora que admirava a farra de compras de Elvis no showroom da Cadillac. Elvis ainda preencheu um gordo cheque para que ela comprasse roupas novas para combinar com o possante. Você conhece outro artista tão lendário como Elvis? E agora o nosso agradecimento aos amigos parceiros do canal e hoje em especial para a amiga Maria da Conceição G.C. Coel, também para Regiane Benetti e mais uma vez para a amiga Flávia Lia Arantes de Azeredo. Muito obrigado a todas vocês e a todos os amigos. Thank you very much. Elvis e Cat, capítulo 6. Havia um homem e o chamaram de louco. Quanto mais ele dava, mais ele recebia. Bunyan. Demorou anos para Elvis me convencer de que receber presentes era tão importante para o espírito humano quanto dá-los. Talvez tenha sido minha própria formação que me fez valorizar minha independência a tal ponto que me ressentia de alguém que me desse presentes. A minha atitude afetou a minha relação com ele desde o início, porque Elvis era um doador desde o momento em que mal tinha idade para andar. Vernon me contou a história de Elvis e seu triciclo, que era um verdadeiro luxo para os Presley naquela época. Gladys e eu comemos flocos de milho durante 2 semanas para que pudéssemos economizar dinheiro suficiente para comprar aquele triciclo para Elvis. E desde o primeiro dia ele estava sempre dando. Não que ele não tivesse gostado, mas ele adorava ver a alegria no rosto de alguém quando ele o entregava. Passei muito tempo indo de lá para cá para recuperar o triciclo, mas esse era o jeito dele. Elvis nunca mudou. Sem dúvida, ele foi a pessoa mais generosa que já conheci. Não só com dinheiro, mas consigo mesmo. As anedotas sobre os presentes de Elvis são lendas agora, mas há algumas que não são tão conhecidas. Durante anos, ele forneceu limusines aos idosos de Memphis para que pudessem ser transportados à igreja, ao médico ou até mesmo ao mercado. Ele também contribuiu muito em benefício das crianças carentes, em prol do câncer e campanhas do coração, e raramente recusou um pedido de uma instituição de caridade legítima. Uma vez em Franklin, Tennessee, onde foi ouvir algumas gravações,
Ele e seu produtor musical Felton Jervis tiveram que parar em um telefone público para fazer uma ligação. Eles dirigiram até uma cabine telefônica e só então Felton descobre que não tinha uma única moeda no bolso. Um homem que passava teve a gentileza de lhe dar a moeda. "Pegue o nome e o endereço do cavalheiro", gritou Elvis do carro, "para que eu possa mandar uma carta de agradecimento." Foi o que Felton fez, e 3 semanas depois o homem recebeu uma carta de Elvis agradecendo e também informando que a hipoteca de sua casa havia sido paga e que ele agora era o dono livre de quaisquer pendências. Uma grande barganha por uma moeda, mas era Elvis. Ele era cheio de surpresas, muitas vezes realizando as fantasias mais loucas de alguém sobre conhecer um milionário que tornaria a vida mais suportável. Depois, há a história de uma pobre mulher negra em Memphis que estava apenas olhando e sonhando no showroom da concessionária Cadillac. Elvis viu e perguntou se ela gostou dos carros. "Muito, mas está muito além das minhas possibilidades", disse ela. "Mas se você curtiu, é seu." A mulher ainda balançava a cabeça incrédula quando o vendedor lhe entregou as chaves. Elvis adorava fazer coisas assim. Dar presentes inesperados era a sua atividade favorita. Embora generoso, era como a maioria das pessoas e não queria pagar mais do que achava que valia. Existe a história clássica sobre os Lincoln Continental. Elvis adorava Cadillacs e Lincolns, e um dia em Graceland, ele decidiu que queria comprar um Lincoln novo em folha para todos que estavam lá naquela hora. Um deles era para Myrna Smith, das Sweet Inspirations. Lá foram todos para o showroom da Lincoln e Elvis comprou 17 carros naquela tarde. É claro que seus amigos ficaram extasiados com seus carros novos e, em seguida, Elvis subiu para o quarto. Foi então que ele prestou atenção na conta e disse: "Oh, espere um minuto. Esse cara não me deu o desconto que deveria." Então ele reuniu todos na manhã seguinte, levou todos os 17 Lincoln Continental de volta ao showroom e entregou as chaves. Sem pensar 2 vezes, ele levou todos ao revendedor Cadillac e comprou 17 Cadillacs para eles. Alguns protestaram dizendo que preferiam os Lincolns e odiariam ter que abrir mão deles. Mas os seus apelos caíram em ouvidos surdos, porque Elvis estava determinado a não fazer negócios com alguém que não cumprisse a sua palavra. Eu fiz parte de uma farra de presentes e foi uma cena e tanto. Eu estava em Graceland quando o irmão de Linda Thompson, Sam, que era o chefe da segurança na altura, contou a Elvis sobre um jovem agente da polícia de Memphis, chefe de família, que tinha levado um tiro na perna enquanto estava em serviço e a incapacidade gerada pelo episódio o forçou a abandonar o efetivo no departamento de polícia. Elvis, que gostava especialmente de policiais, bombeiros ou qualquer pessoa uniformizada que considerasse estar ajudando a sociedade, ficou interessado de imediato pela história. "Traga-o até aqui", disse Elvis ao irmão de Linda. O policial ferido veio a Graceland e antes que eu percebesse, Elvis, o policial e eu estávamos correndo pelos arredores de Memphis com Elvis dirigindo o carrinho de golfe. Elvis vestia seu kimono de karatê e eu estava de shorts ou talvez traje de banho, não me recordo bem, mas certamente não estava vestida adequadamente para um passeio. E o oficial estava com roupas civis normais. Elvis dirigiu até uma casa próxima à casa de Vernon e bateu na porta. A pobre senhora que atendeu deve ter ficado em choque quando viu Elvis com aquele traje de karatê, com faixa e tudo, parado à sua porta.
Perdoe-me, senhora, mas a sua casa está à venda? Sim, está, disse ela. Quanto você quer por ela? O preço é de $35.000. Elvis pegou seu talão de cheques, preencheu um cheque com o valor pedido e entregou para o oficial sentado no carrinho de golfe. Você acaba de adquirir uma casa e aqui está outro cheque para que você possa mobiliá-la do jeito que bem entender. Ele entregou o cheque a um boquiaberto policial e depois dos trâmites legais terem sido concluídos, o policial incapacitado e sua família tinham uma nova casa. Elvis não aceitava ser agradecido mais de uma vez. Se alguém se entusiasmava ou reagia com muito regalo, isso sempre o deixava desconfortável. Ele era generoso porque queria ser. Na verdade, sua filosofia era que um homem deveria dar 10% do que ganhava a Deus, que é o princípio do dízimo. A forma como Elvis encarava as coisas quando fazia coisas boas para os indivíduos era que ele estava dando o dízimo, não a uma igreja em particular, mas a indivíduos que ele achava que mereciam a sua ajuda. Para ele, ajudar as pessoas era uma forma de dizimar, porque, afinal, o corpo humano é o templo de Deus. Ele sentia que Deus o orientou a dar em determinados momentos a indivíduos. É claro que Elvis, às vezes, exagerava e isso deixaria seu pai, Vernon, muito nervoso. Vernon cuidava da contabilidade e controlava a conta corrente. Você está gastando demais, alertou Vernon mais de uma vez. Ora, papai, Deus tem em abundância para compartilhar. Se eu deixar fluir, mais virá. Não se preocupe, Deus retribuirá 100 vezes mais. E com certeza uma conta bancária seriamente ameaçada voltaria a ser muito abundante e Elvis, claro, doaria parte dela mais uma vez. Era de sua natureza, a maneira como ele gostava de viver. Um dia, quando estávamos em turnê, Vernon e eu saímos para fazer compras sozinhos. Escolhemos um par de botas brancas para Elvis e Vernon comprou uma gravata. Quando voltamos para o quarto do hotel, Vernon mostrou suas novas aquisições. Obrigado, papai, pelas botas, disse Elvis e depois olhou para mim e se desfez a rir. Papai simplesmente não consegue se ajustar. Ele passou de administrar $25 por semana para... Bem, eu venho faturando em média $3 milhões por ano desde que tinha 18 anos. E papai vai às compras e volta com uma gravata de $3? Vernon encolheu os ombros como se dissesse, bem, esse sou eu. Final da primeira parte do capítulo 6. Eu volto amanhã com mais uma parte deste capítulo. Elvis para sempre.